Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Ainda não, né? Agora. Agora foi? Bem, gente, estão vendo a tela ou não estão? Ok. Beleza. Então, semana passada a gente falou de recursividade, certo? Recursividade e um tipo específico de projeto de algoritmo, que é a divisão e conquista, certo? Só para relembrar, divisão e conquista é aquele que a gente vai... Tem 3 passos, a divisão, a conquista e a combinação, certo? A conquista, ou melhor, esse método todo, ele está relacionado com a prova por indução. Então, a prova por indução a gente tem a hipótese, a gente tem a base e a gente tem o passo. A nossa base seria a conquista, porque se refere ao que a gente sabe resolver, certo? Não necessariamente a gente precisa ter a base de uma prova por indução como sendo a nossa conquista, tá? A gente pode ter uma conquista um pouco mais complexa do que isso, mas em geral é isso. Conquista é o que a gente sabe resolver. O que a gente não sabe resolver, a gente vai dividir em problemas menores. Essa é a fase da divisão. Beleza? E aí, a gente vai depois combinar, ou antes ou depois, né? Não necessariamente tem uma ordem para isso, a gente vai combinar as respostas. Beleza? A questão é a seguinte, esse tipo de algoritmo recursivo, né, que é o que a gente vai ver hoje, a gente não consegue contar os passos dele de maneira simples, que nem a gente fazia com os métodos iterativos comuns. Certo? Esse tipo de algoritmo, ele vai gerar o que a gente chama de relação de recorrência. E a partir dessa relação de recorrência, a gente consegue calcular quantos passos aquele programa faz, certo? Então a gente vai falar disso hoje, relação de recorrência. Especificamente, esse tipo de problema a gente consegue resolver usando 4 métodos diferentes. Então a aula de hoje é só relação de recorrência. Vou mostrar para vocês cada um desses métodos, com exemplos, e aí no final a gente vai fazer uns exercícios sobre, tá? Então, vamos começar? Primeiro aqui, esse primeiro slide já adiantei para vocês, que é simples assim. Funções interativas a gente consegue simplesmente somar, né, os passos, e já nas recursivas é um pouco mais difícil. Então, como é que fica a geração de uma relação de recorrência num programa recursivo? Vamos olhar primeiro para esse somatório, tá? É um somatório que a gente viu aula passada. É simplesmente eu passo um número para você, um número n, e eu vou somar todos os números de 1 até n, incluindo n. Tá? Esse é o problema que eu quero resolver. Então, essa aqui é uma solução iterativa. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável para guardar o nosso somatório. Beleza? A gente vai fazer um for. E dentro desse for a gente vai somar e atribuir a esse somatório. No final a gente retorna ele. Beleza? Então, esse aqui a gente sabe contar, certo? Quanto que custa esse algoritmo? Fala para mim. De acordo com o que a gente já viu nas aulas anteriores. For vale n, e o que está dentro do for seria 2. Ele 2, soma. Né? Uma Mais igual. soma e uma atribuição. Mais igual é uma soma e uma atribuição. Ah, tá. Então seria 2n, certo? 2n 2n. total. A gente bota um mais um aqui ainda, porque tem uma atribuição aqui fora, né? Então, então a 3. gente tem uma atribuiçãozinha aqui. Não, é 2n mais 1. 2n mais 1. Isso. Tá fora do for. A gente tem 1 fora do for. E Você não dentro do contou for... o n do for, não? Aqui não, ele não tá dentro do for. Eu ainda não terminei. Esse aqui é o primeiro slide, calma. Ah, tá. A gente tem 1 fora do for e 2 dentro do for, porque a gente tem uma soma e uma atribuição. Como o for vai de 1 até n, então a gente tem n execuções disso. Então o nosso t de n, isso aqui é tempo de n, é assim que a gente diz a quantidade de passos, né, que a gente chama a quantidade de passos de tempo, complexidade de tempo de um algoritmo, vai ser esse 1 que está fora do for, mais 2n, que é o que está dentro do for. Beleza? Então, bem simples, a gente já viu
esses durante as aulas. E a gente já sabe que isso aqui é O de N. A gente pode fazer o que a gente já viu na parte de notação O, né, de notação assintótica. A gente pode provar que isso aqui é O de N. Mas a gente já viu que, de qualquer forma, a gente pode ignorar as constantes que estão sendo somadas ou multiplicadas. Então, nesse caso, já deu N aqui. A gente nem precisa fazer aquele trabalho todo. Isso é O de N. Agora, vamos olhar para o recursivo. Tá? O que vocês podem me dizer sobre esse mesmo código do outro, a mesma função, só que agora de maneira recursiva? E aí? Quantos passos tem aqui? Fala pra mim, gente. Pensando. Isso seria aquela coisa de antes, né? N mais... Recursivo de soma de N menos 1 seria N menos 1 mais recursivo de soma de N menos 2? Só para saber. O do N-1 vai pra N-2, isso. Então fica igual aquela vez. Então tá tendo N somas, né? Um mais. Isso. Mas vamos olhar aqui e vamos tentar botar o que a gente colocaria no iterativo. Se a gente olhasse para isso aqui como se fosse iterativo, como é que ficaria isso quanto? If. No caso, seria 2 vezes N menos 1? 2 vezes N-1, quero mais uma coisa específica. Essa linha aqui tem quantos? Não, então, 2 vezes N menos 1 mais 1. Não tem 2 aqui. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Como é que você tá chegando nesse 2? Por que 2? Pela quantidade de operação. Pô. Então, esse primeiro if aqui tem quantas operações associadas? Uma Operação. atribuição. Não é nem atribuição, é uma igualdade. Aqui, né? Uma checagem aqui. Né? Uma operação booleana. E esse return Certo. aqui tem quantos? No caso, uma está retornando o valor. Isso, uma, mais o resultado dessa função aqui, né? O quanto custa essa função, que a gente não sabe quanto custa. Então, em cima, no primeiro if, são 2 operações. Não, no primeiro if é uma operação só, que é essa aqui. Depois te O retorna. retorno não conta. O retorno a gente não está contando como operação básica, né? Aquelas que a gente Beleza. falou. As operações básicas são basicamente o que a gente tem na ULA. Então, é soma, ou melhor, operações aritméticas, operações booleanas, atribuição, esse tipo de coisa. Return a gente não conta, não. É porque essas coisinhas assim não são importantes, né? Por isso que não conta. Return a gente vai ter um, normalmente, por código. Então, esse if aqui, a gente tem dois casos. Se n for igual a zero, a gente só vai rodar essa primeira. Se o n não for igual a zero, então a gente vai rodar os dois. Certo? Certo. Então, esse primeiro aqui, se a gente faz só o if, a gente tem o custo 1. Se a gente faz o segundo, a gente tem custo 2. Porque a gente teve que checar o if, né? Essa igualdade, e fazer essa soma. Além do custo dessa equação que a gente não sabe. Então, t de 0 é 1. Beleza? Então, o tempo desse código aqui, a complexidade de tempo desse algoritmo, se n for igual a 0, é 1. Agora, para um n qualquer, a gente vai ter 2, né? Que é a checagem do if mais o somatório, mais quanto custa essa função. E essa função é a mesma função que a gente está lendo. Então, é t também. Só que agora é de n menos 1 em vez de ser de n. Então, é 2 mais t de n menos 1. Entenderam a situação aqui? Repete aí de novo, a última parte. Então, é 2 porque a gente tem que fazer a checagem do n igual a 0. Então, de qualquer jeito a gente vai ter que fazer a checagem. Não é igual a 0, então a gente vai para a segunda parte. O que tem na segunda parte? Uma soma, então mais 1, 2, mais o custo dessa função aqui. Se em vez de ser a própria função fosse uma outra função qualquer, a gente tem que adicionar aqui o custo daquela função. Por acaso é a mesma função. Então, qual é o tempo dessa função aqui? É o mesmo t, certo? Só aqui para n menos 1, que é o que a gente está chamando aqui dentro, em vez de ser o n que a gente chamou em cima.
Então, o custo de t de n, para um n qualquer, diferente de zero, né, maior que zero, vai ser 2 mais t de n menos 1. Ô, professor, e se ele depois do return n fosse menos? No caso, seria tn igual a 2 mais t. No caso, seria 2 menos tn menos 1? Não, seria mais. Esse mais aqui e esse mais aqui são diferentes. Esse mais aqui é uma operação básica. Então, ele está entrando aqui no 2, tá vendo? O 2 está contando quantas operações básicas a gente tem aqui, que é a checagem de igualdade e essa soma. Então, 2. Beleza? Beleza. Então, esse soma aqui é porque tem toda a complexidade dessa função que a gente não sabe quanto é. E ela vai ser adicionada à complexidade que a gente já tem. Entendeu? O Gabriel, quem seria o t, Gabriel? T é a complexidade de tempo dessa função. Então seria mais ou menos o tempo que ela leva multiplicada por n menos 1? Não. T de n menos de n. Então quer dizer que é o tempo dessa função. Ó, T é a função que mede a complexidade de tempo de um determinado algoritmo. Beleza? Função T. Pra gente, no caso, é essa aqui. O que eu boto lá dentro é o tamanho da entrada. Que no caso aqui é o n. Tá vendo? Certo. Então, no caso, o que vai substituir ali o t vai ser o n, né? Não, o t não vai ser substituído. Aqui dentro do n que a gente vai estar substituindo. Não, eu estou dizendo na função ali, por exemplo, 2 mais vai ficar t mesmo, que multiplica n menos 1? Não está multiplicando, isso aqui é uma função. Estou chamando uma função. Ah, tá. Entendeu? Não é multiplicação, não. Esse t não é uma variável, não é uma constante. Ele é uma função. Como se fosse um f de x, só que é um t de n. Só isso. Aí, dependendo do n ali, eu faço a continha normal mesmo, né? Se for igual a zero, sim. Se não for, aí você volta para esse caso recursivo. Então você vai ter que abrir de novo. Beleza? Beleza. Todo mundo bem aqui? Mais alguma dúvida? Então, show. Só que se a gente quiser ver a complexidade desse algoritmo, a gente ainda não está completo aqui. Né? Ele é O de n? É O de n ao quadrado? É o quê? A gente ainda não fez isso. Tá? E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o que a gente chama de resolver essa recorrência. Tá? E agora a gente vai ver 4 métodos diferentes para resolver essa recorrência. O que é resolver a recorrência? Tirar esse t de n menos 1 aqui e transformar o t de n em uma equação direta. Certo? Que envolva n, mas não envolva chamadas recursivas. Beleza? Todo mundo pegou nosso objetivo? Sim, sim. Então, show de bola. A gente tem 4 métodos. O primeiro deles é o método da substituição. A gente começa por ele porque ele é o mais simples. A gente vai só chutar, tá? Quanto que a gente acha que é. Beleza? Então, a gente viu aquela outra função iterativa, a gente viu que ela é O de n. Sendo ela O de n, vamos chutar que isso aqui é O de n também. Beleza? Então, essa aqui é a mesma recorrência que a gente viu antes. Se eu estou supondo que t de n é O de n, isso quer dizer o quê? Naquela definição que a gente viu antes. A gente viu lá, que caiu na prova, inclusive. O que eu digo? Quando eu digo uma função é O de n, o que eu quero dizer? Ela é sempre menor, né? Menor ou igual que, no caso aqui, n vezes uma constante positiva. Não é? Isso. A gente quer dizer isso aqui. T de n é sempre menor ou igual que C de n, que Cn. Então, se para t de n, perdão, se t de n é menor que C vezes n, então o mesmo vai valer para n menos 1. Se a gente chamar t de n menos 1, ele vai ser menor ou igual que C vezes n menos 1. E essa lógica que a gente vai usar para tentar mostrar que é válido. Beleza? Se a gente supõe uma coisa aqui que não é verdadeira, a gente vai chegar numa contradição no final. Se a gente supõe uma coisa que é verdadeira, a gente não vai chegar em contradição nenhuma. Beleza? Então vamos lá, vamos supor que é O de n, então isso aqui é válido. T de n é menor que C vezes n, e aqui T de n menos 1 é menor ou igual que C vezes n menos 1. Então o que acontece?
T de n, olhando aqui para cima, né, que é a nossa relação de recorrência, vai ser igual a C vezes n menos 1 mais 2. Ou melhor, menor ou igual que C vezes n menos 1 mais 2. Tá? Usando essa situação aqui. Todo mundo está acompanhando até agora? O que foi feito? Para mim tá tranquilo. Você Show de só bola. substituiu o n menos 1 pela continha lá em cima, né? Isso. Não, substituiu é, o T de n aqui, né? Eu botei em relação ao T de n menos 1. Então, é exatamente isso aí que você falou. Tá bom. Show de bola? Então não é igual, é menor ou Ô, igual, então aqui ficou menor ou ô, igual. professor, tem como Diga. você fazer. É porque eu não entendi direito, não. Você teria como fazer. Como você chegou a esse número aí, passo a passo? Que número? Esse Aí aqui? sei que você. Esse resultado aí. Então a gente tem lá, o que que a gente tem? T de n é igual a T de n menos 1 mais 2. Isso aqui que a gente já tinha visto antes do nosso algoritmo recursivo. O que que a gente está supondo aqui? Que T de n é O de n. Então a gente está supondo que T de n Mas é eu não entendi justamente essa parte aí que chegou no primeira linha ali, ó. da T menos suposição. 1 mais 2. Pera aí. Esse aqui? Mas foi o que a gente fez aqui atrás. Foi aqui, pô. Ah, tá, viajei. Não tá certo. Eu só copiei daqui pra lá. Eu mudei a ordem aqui também, né? Mas só isso. Entendeu? E mesmo que eu não tivesse feito, é um exemplo. Poderia ser qualquer outra coisa. Entendeu? Beleza. Show de bola. Mas agora já tô aqui, vamos vir pra cá. Então, se ele é igual a isso aqui, e a gente tem que T de n é menor ou igual que um C, uma constante positiva C, vezes n, né? Pela definição de O de n. Então, a gente pode substituir isso aqui por isso aqui, né? Para n menos 1. Porque se T de n é menor ou igual que C vezes n, então T de n menos 1 é menor ou igual que C vezes n menos 1. Então, eu vou substituir isso aqui dentro. Então, vou até copiar lá para baixo. Só que ao invés de ter um igual a T de n menos 1, eu vou ter um menor ou igual que essa versão aqui. Isso que eu fiz. Agora a gente pode dar continuidade a essa expressão. Então, eu posso botar aqui, multiplicar o C pelos dois aqui dentro, certo? Vai virar C de n, C vezes n menos C, mais 2, correto? E isso aqui vai ser igual a Cn menos C menos 2. Beleza? Eu peguei aqui e multipliquei os dois por menos 1 aqui dentro. Deixei o menos do lado de fora. Tudo bem? Pera aí, vai devagar aí, Gabriel. Aqui Você ou aqui? multiplicou. Aí, Eu multipliquei os dois por menos 1 e botei o menos 1 em evidência. Foi isso que eu fiz. Beleza. Certo? Então ficou menos aqui. Menos 1 vezes menos C dá C. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então tá aqui. Show? Se eu aplicar a distributiva aqui, volta para o que estava antes. Só isso que eu fiz. Certo. Então, show de bola. Isso aqui vai ser menor ou igual que um C de n. Certo? Porque eu estou pegando o C de n menos alguma coisa positiva. Desde que isso aqui seja positivo. E quando que isso é positivo? Positivo não, não negativo, né? Se for zero também serve. Quando que essa expressãozinha aqui dentro vai ser positiva. Quando for 2, no caso, Quando C for maior que 2. 2 dá zero, né? Mas é não negativo, zero já serve, né? Porque C n menos zero é menor ou igual que C de n. Entendeu? Igual serve. Aí C é maior do que 2. Poderia ser maior que 1, né? Perdão. 2 serve também. Então, para qualquer
C. Então eu podia escolher qualquer C maior que 1 e isso aqui funcionaria. Vou pegar 2. Vai ficar 2n menos 2 menos 2. Tem que ser menor ou igual que 2n. Então isso aqui vai dar 0. 2n é menor ou igual que 2n. Show de bola. Se fosse 3, ficaria 3n menos 1 menor ou igual que 2n. Então funciona para qualquer C. Só escolher um qualquer. Beleza? Não precisa ser para todo, não. É para um qualquer. Se tiver um, já serve. Tá? É a mesma definição de O de N. Todo mundo entendeu aqui o que aconteceu? Só não entendi essa questão do para qualquer. É porque a gente está lidando naquele esquema do O de N, lembra? Como é que a gente provava que uma função ela era O de N? A gente tinha que mostrar que existia esse C, certo? E Ah, um tá. N0. Aqui a gente está Pode pegando um ser. N0 qualquer, a gente está olhando só para C, que já é o suficiente. Entendeu? É a mesma No situação. caso, o N que era para todo N maior, né? O N está crescendo infinitamente, é o mesmo esquema. Beleza. Então, mesmo o N crescendo, tendendo ao infinito, isso aqui é válido sempre. Para qualquer C. Escolhe um aqui. C igual a 3, serve. C igual a 5, qualquer um serve. Desde que seja maior que 1. Todo mundo entendeu a situação? É uma coisa que está escrita aqui. O que acontece se a gente chutar um errado? Chutar um que é mais baixo. Se for maior, vai dando mesmo, né? Então, se ele é O de N, ele também é O de N ao quadrado, também é O de N ao cubo, certo? Agora, se eu pegar um que é menor do que o que ele realmente é, o que vai acontecer? Então, vamos fazer esse passo a passo aqui comigo. Eu tenho a mesma função de antes, tá? Essa aqui. E agora eu quero chutar que ele é O de log N. Como é que eu vou fazer aqui agora? Mesmo passo que a gente fez antes. Só para vocês fazerem comigo agora. No caso, o T de N menos 1 vai ser menor ou igual, né? A Menor ou igual a C, a vezes. C que multiplica log de N. Só se for T de N. T de N vai ser isso. C que multiplica log de N. Beleza? Agora em T de N menos 1, como é que fica? Ah, não seria log de N menos 1 também não, Gabriel? Não, N não. Olha aqui em cima. Só é menos 1 porque a gente está falando de T de N menos 1. T de N Ah, tá. Entendi. vai estar assim. Tá certo. Beleza? Então esse aqui fica como para N menos 1? O que muda aqui? No caso é log de N menos 1, né? Isso. Log de N menos 1. Show? Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai substituir isso aqui dentro. Beleza? Só que agora é menor ou igual que C vezes log de N menos 1. Tá certo? Mais 2, né? Mais 2. E agora? É até difícil de separar isso aqui para log de N, né? Quando a gente está brincando com log de N, a gente não costuma estar querendo lidar com sobre 2, né? Ou sobre alguma coisa. Porque aí a gente pode separar os dois. Fazendo com menos 1 fica um pouco mais difícil.
Mas, de fato, isso aqui não vai conseguir chegar em C de N de log de N aqui menos 1. Porque isso aqui vai ser sempre maior do que ele. Que a gente tem um mais 2 aqui. Então, independente do C que eu colocar aqui dentro, com N tendendo ao infinito, sempre tem um mais 2 aqui. Então, qualquer valor que dê aqui, vai ser ele mais 2. Ele nunca vai ser menor ou igual do que o outro. Beleza? A gente vai sempre chegar aqui numa situação em que não pode acontecer. A gente vai sempre chegar numa situação aqui errada. Uma situação que a gente chama de uma contradição, certo? No caso, essa situação aí seria θ, né, o Gabriel? Não, isso aqui seria ômega. Θ é quando Ômega. Θ ele É, é O e ômega. E no Isso. caso ele é ômega de log de N. Beleza? Ele é sempre menor ou igual, maior ou igual, né? Isso. Se ele não é menor ou igual, então ele é sempre maior. Então aí no caso ele seria ômega de log de N aqui. Deixa eu ver. Show? Então não é log de N. Então beleza. Esse é um dos métodos que a gente tem. É o método mais tranquilo que tem. Tá? Tem um outro método que eu ainda acho mais fácil porque ele é mais visual. Esse aqui ainda é muito matemático, então vai ter gente que não vai preferir outro. Mas vamos aos poucos. O próximo é o método mais difícil. Ninguém gosta, que é o método da iteração. Tá? Foi o método que eu usei para mostrar para vocês da última vez. E aqui o exemplo que eu estou passando para vocês é o da Torre de Hanoi. Vocês lembram da Torre de Hanoi? Qual era o código dela? Tá. Não é o código. O código eram 3 linhas, né? Então a gente passava toda a torre, menos a base, para o temporário. Depois a gente pegava a base e passava para o destino. Depois a gente passava essa torre toda, né? Menos 1, de volta para o destino. Beleza? Então a gente faz a recursão. Depois a gente faz uma passagem que custa 1. Depois a gente faz a recursão de novo. Então a nossa recorrência fica essa aqui. Concordam comigo ou não? Sim. Então, beleza. Essa aqui que a gente vai tentar resolver usando o método da iteração. Tá? Esse foi o método que eu aprendi primeiro. Então, ele é o que eu entendo um pouco melhor. Apesar dele ser um pouco mais difícil. Não sei por que me ensinaram esse primeiro, mas foi o que me acostumei mais a usar. Então, qual é a lógica que a gente vai estar usando aqui? A gente vai estar sempre expandindo essa recorrência, até a gente achar um padrão. E quando a gente acha esse padrão, a gente vai colocar ele até o limite, né, que é lá na base. Então, é como se a gente estivesse fazendo de fato a recursão toda, até o final. Então, vamos olhar aqui. T de n é igual a 2 vezes t de n menos 1 mais 1. Tá? Aí aqui eu botei entre parênteses o que a gente vai expandir. Porque de t de n menos 1, a gente vai ter que ele é igual a 2 vezes t de n menos 2 mais 1. Concordam comigo aqui? Não entendi essa parte aí, não. Esse aqui é a mesma situação do código que a gente tinha ali antes. Se a gente tem uma função recebe n, que lá dentro dela chama func n-1, como é que vai ser essa func? Lá dentro dela, a gente vai chamar para n-2. Entendeu? Sim. Então, se o t de n é igual a 2 t de n menos 1 mais 1, então,
T de n menos 1, se a gente passar a mesma função, só que usando n menos 1 em vez de n, a gente só vai substituir o n aqui por n menos 1. Então, vai ficar a mesma coisa de antes, só que esse n vai virar n menos 1. Isso vai dar n menos 2. Entendeu? Quanto que é t de n menos 5? A gente vai chegar na nossa função e substituir n por n menos 5. Então, a gente vai ter que é n menos 6. Entendeu? Só estou pegando esse valor aqui e substituindo lá dentro. Entendeu? Sim. Certo? Então, isso aqui eu estou usando. Tá? Só para fechar essa lógica aqui, se eu tivesse colocado uma constante, também serve. Então, t de 5 é quanto? T de, substituo n por 5, 5 menos 1, que é 4. Então, é assim que a gente vai. Então, beleza. Usando essa lógica, o que eu vou fazer? Eu vou substituir tudo isso aqui lá dentro. Por quê? Se t de n menos 1, deixa eu tirar isso aqui tudo. Se t de n é igual a 2t de n menos 1 mais 1, e t de n menos 1 é igual a 2t de n menos 2 mais 1, eu posso pegar isso tudo, tá? Deixa eu botar ele aqui embaixo. Eu posso pegar isso tudo aqui e substituir t de n menos 1 por isso. Concorda? Sim. Posso fazer isso. Agora a gente vai só fazer, né, a distributiva aqui normal. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2tn menos 2 e 2 vezes 2 vezes 1. Então, a gente vai ter 4t de n menos 2 mais 2, né, esse 1 aqui vezes 2, mais 1, que é 3. Beleza? Então, a gente tem agora que t de n é igual a isso aqui. Tudo bem? A gente pode fazer a mesma coisa para t de n menos 2 agora. Certo? Que a gente faz aquele mesmo esquema aqui. Então, se está t de n menos 2 aqui, eu posso substituir tudo que está lá dentro por o que ele vale. E vai ser a mesma coisa. Só que agora é 4 multiplicando tudo lá dentro. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 2, 8. T de n menos 3. Mais 4 vezes 1, 4. Mais 3. Que é igual a 7. Tudo bem? Sim. Então, o que a gente está querendo alcançar aqui é uma lógica. Certo? Por quê? A gente continuar fazendo isso toda a vida, fazer aqui mais um, só para fechar. A gente começa dessa forma. Agora a gente vai substituir o t de n menos 3 pelo que ele faz, certo? Que é envolvendo t de n menos 4, esse aqui. Agora é o 8 que está multiplicando tudo. Então vai ficar 16 t de n menos 4 mais 8 vezes 1, 8, mais 7, dá 15. Então, na primeira iteração, a gente tem isso aqui parado. Vamos chamar a iteração de i, certo? Igual a 1. Vamos botar k, que é o que eu botei no slide. Então, na iteração 1, a gente tem isso. Na iteração 2, a gente tem isso. Na iteração 3, a gente tem isso. Na iteração 4, a gente tem isso. A gente sabe que tem uma iteração que isso vai acabar.
que é a iteração em que... Deixa eu tirar isso aqui. Uma hora isso aqui vai acabar, que é a iteração em que isso aqui fica constante, certo? Quando o t for igual a zero, então quando a nossa torre de Hanoi não tem nada nela, não tem nenhum disco nela, a gente não faz nada, né? Beleza? A gente ainda pode parar um antes, que é quando a gente tem um disco só, que a gente só bota para lá. Então quando a gente tem um disco só, t de 1, o que acontece é que a gente faz só uma operação, que é botar o disco para o destino. Então, alguma iteração aqui, eventualmente a gente vai chegar nesse. E qual é a iteração que isso vai acontecer? Qual iteração? Em qual interação? Olhando para cá. O que vocês acham? Quando for igual a 1, Quando foi quando não, a gente está falando em relação a essa iteração aqui. Qual iteração ela vai estar? A primeira iteração é essa, a gente faz isso. Na segunda iteração, a gente faz isso. Na terceira, a gente faz isso. Na quarta, a gente faz isso. Então, a gente vai aumentando as iterações. Uma das iterações, a gente vai chegar aqui. Como é que a gente vê isso? A gente pode olhar aqui para dentro de t, certo? T de n na iteração 1, a gente está chamando t de n menos 1. Na iteração 2, a gente está chamando t de n menos 2. Na iteração 3, a gente está chamando t de n menos 3. Na iteração 4, a gente está chamando t de n menos 4. Na iteração k, a gente vai estar chamando qual t de n? Um k qualquer. Na interação de K, seria esse outro lado, então? Esse 4t é n-2 mais 3? Não, esse aqui é na segunda iteração, né? Uhum. Esse aqui é da terceira iteração. Eu quero saber para uma iteração k qualquer. Tá? E eu nem estou pedindo isso tudo aqui, não. Eu só quero saber esse aqui. Quem que a gente está chamando na iteração k? Quando k é igual a 1, a gente vai chamar t de n menos 1. Quando k é igual a 2, a gente vai chamar t de n menos 2. K é igual a 3, t de n menos 3. Quando k for igual a k, então é um k qualquer, a gente vai estar chamando quem? T de n menos... Menos 1. Menos sei. K. Menos k. É isso aí. Na interação k, a gente vai estar chamando t de n menos k. Beleza? Então, na iteração 2, t de n menos 2. Na iteração 3, t de n menos 3. Se eu te perguntasse na iteração 115, quem que a gente vai estar chamando? T de N menos 115. Exatamente. Então, para uma iteração qualquer k, a gente vai estar chamando t de n menos k. Beleza? Então, agora a gente quer saber qual é esse k que a gente chega em 1. E a gente sabe que numa iteração k qualquer, a gente vai estar lidando com t de n menos k. Então, o que a gente pode fazer é igualar esse n menos k a 1, para saber qual o valor de k, em qual valor de k que a gente vai estar chegando na caso base. Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo? Eu quero saber em qual iteração que o que está aqui dentro vai ser igual a 1. Ok. Então, eu igualei o que está aqui dentro com 1. Então, se eu resolver essa equação aqui, eu vou chegar na conclusão de que k é igual a n menos 1. Então, a gente sabe que a nossa última iteração
é igual a n menos 1. Todo mundo de acordo? Sim, Gabriel. Beleza. Eu tô esperando vocês darem feedback, porque eu sei que isso aqui não é simples de entender. Então, beleza. A gente sabe que essa é a nossa última iteração. O que a gente precisa saber agora é, da mesma maneira que a gente fez um padrão para um K qualquer, olhando para t de n menos 4, a gente tem que ver o resto, como é que eles estão lidando também. Então, é só a gente olhar aqui para o final, a gente está vendo que o que acontece? A gente está multiplicando por um número, né, o t de n que a gente está vendo, que a gente já viu aqui que no nosso caso é n menos k, certo? Para a iteração k. Então, t de n menos k está sendo multiplicado por uma constante, por um número aqui, que a gente não sabe qual é, certo? Vou botar aqui um pontinho de interrogação, mais um número que a gente também não sabe qual é. Então a gente tem que encontrar um padrão aqui, nesse que a gente fez até agora. Eu fiz até o 4, mas vocês podem ir até quanto vocês quiserem para tentar achar esse padrão. A gente tem que achar aqui padrões que envolvam o K, para a gente saber quanto que vale cada um desses aqui. Beleza? Então vamos olhar para cá. Primeiro, o multiplicador. O que a gente pode dizer sobre esse multiplicador em relação a K? Então na primeira iteração, a gente tem 2. Na segunda iteração, a gente tem 4. Na terceira iteração, a gente tem 8. E na quarta iteração, a gente tem 16. O que está acontecendo com esse valor toda vez que a gente passa para a próxima iteração? Tá dobrando? Ele está dobrando, certo? E como é que a gente representa essa noção de que está sempre sendo multiplicado por um número a cada rodada? K elevado a 2. Quase isso. É usando Seria potência. 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 K? elevado, 2 Não, elevado não, a não. K. 2 elevado a K. Ah, 2 elevado a K. Aqui, o que é esse multiplicador na iteração 1? 2 elevado a 1? 2 elevado a 1. E É. nesse aqui? Na segunda? 2 elevado a 2. Terceiro, 3 elevado a 2 3. elevado a 3. 16, 2 elevado a 4. Então a gente já descobriu o primeiro multiplicador, que é 2 elevado a K. Elevado a K. Né? Na nossa iteração K. Agora vamos para o nosso somatório, que é um pouquinho diferente, certo? Não parece ter um padrão tão simples aqui. O que está acontecendo com ele? Tenta encontrar um padrão aí para mim. Seria números primos, não? Não necessariamente, né? O 15 aqui não é primo. O que está acontecendo do 1 para o 3? Do 1 pro 3 aumentou 3, né? Não. Da primeira interação que você diz lá em cima, Do 1 para o 3. O que aconteceu entre esses valores? Tem duas opções. Ou a gente somou 2 ou a gente multiplicou por 3, né? É isso? Então, essa é a primeira parte do padrão. Pode ser qualquer um dos dois. Só que olhando para o 7, a gente já descarta 1. Porque a gente tem que continuar o padrão de alguma forma. O que está acontecendo do 3 para o 7? Que bom que você está conseguindo. Olha o som aí, gente. O que está acontecendo do 1 para o 3? A gente já viu que é mais 2. Ou vezes 3. Agora do 3 para o 7. O que está acontecendo aqui? Tá somando multiplicou 4. por... Um de cada vez, os dois falam juntos. Pode falar aí, Felipe. Te dá essa Vai honra. lá, Matheus, pode falar. Não tem problema errar, gente. Não falar precisa ficar com medo. Provavelmente o que eu ia falar era errado. Pode falar. Fala aí, gente. Não tem problema, não.
Se vocês Tá bom, falarem então, errado, eu eu vou entender falo. como é que vocês estão pensando. É melhor. Pode falar. Então pode ser somar. Ele tá somando mais 4 aí. Então, possibilidade é mais 4. Qual a outra possibilidade? Vai lá, Felipe. A minha estava errada mesmo. Outra possibilidade que seria 1 vezes 2 mais 1, né? Que é meio esquisito, mas é uma possibilidade. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Meio esquisito, mas tá aqui. De 7 para o 15, o que tá fazendo? Vezes 2 mais 1 também. Vezes 2 mais 1, também é uma possibilidade. O que mais? Somando mais 8. Somando mais 8. Então a gente tem dois padrões aqui interessantes, né? Que a gente pode estar seguindo. Então, se a gente voltar para esse primeiro aqui, o vezes 3 também pode ser vezes 2 mais 1, né? 1 vezes 2 é 2, mais 1, 3. Então a gente tem esse padrão aqui. Agora, como é que a gente coloca isso em relação a K? Esse que é o mais difícil. Pô, não faço ideia. Então, esse aqui exige um pouco de conhecimento aí de binário, que vocês têm que lembrar, tá? Isso aqui em binário é quanto? 1. Acho que é 10? Eu não lembro agora. Esse 1zinho aqui, sozinho? Binário para decimal. Não, esse 1zinho aqui sozinho em binário vale 1. Se eu botar um 1, ele vale 3. Eu boto 1, ele vale 7. 4 uns é 15. Então, o interessante aqui, que é o que valeria mais a pena a gente perceber, é que é uma potência de 2 menos 1. Aqui, por exemplo, é 2 elevado a 1 menos 1. Aqui é 2 elevado a 2 menos 2. Aqui é 2 elevado a 3 menos 3, menos 1. Então, a gente está sempre pegando o K e botando aqui dentro. Estão vendo? Outra possibilidade é a gente simplesmente pegar isso aqui e substituir lá. Só que é mais difícil. Tá? O ideal é vocês perceberem essa pequena alteração aqui que a gente tem. A gente está sempre somando um valor que é potência de 2. Né? O próximo aqui que a gente teria seria mais 16. Ou fazendo vezes 2 mais 1. Então aqui a gente também está dobrando por vez. Estão vendo mais ou menos o que está acontecendo? O padrão? Eu entendi melhor pela potência de 2 menos 1. Esse é o ideal mesmo. Mas é porque esse aqui é o padrão que está acontecendo. Pra vocês entenderem de onde que está vindo isso, essa lógica. Entendeu? Outra maneira de dizer, e aqui é coisa de matemático, né? Eu sei que não tem nenhum matemático aqui, mas eu vou colocar só por completude mesmo. Outra maneira de olhar para isso aqui é como sendo o somatório. Eu vou botar aqui, mas a gente vai tirar já, não vai ficar aqui não, tá? Não se preocupe. De 0 até K. De 2 elevado a K menos 1. Então você vê que no K igual a 1, nosso somatório vai de 0 até 1. Então a gente tem 2 elevado a... 2 até K menos 1 aqui, perdão. Escrevi errado aqui isso. Então J. Qual seria? J igual a 0. Esse que é o certo. Tá?
Então vocês pensem comigo só para vocês verem que isso aqui funciona, tá? Depois eu vou apagar, não precisa se preocupar muito com ele, não. Mas, por exemplo, se a gente botar K igual a 1 aqui, a gente vai fazer um somatório de J indo de 0 até 0. Então é 2 elevado a 0, 1. Se colocar K igual a 2, então a gente vai ter um somatório indo de J igual a 0 até 1. Então vai ser 2 elevado a 0, que é 1, mais 2 elevado a 1, que é 2. 3. Entendeu? Esse é o padrão que está acontecendo aqui. E esse somatório todo dá 2 elevado a K. 2 elevado a K, perdão. Menos 1. Certo? Usando a lógica aqui do binário, que para mim é a melhor de todas. 1, 3, 7, 15, 31 e por aí vai. Tudo bem? Eu sei que essa é a parte mais difícil aqui desse método. Então não precisa se preocupar de estar difícil de entender, não. Mas deu para pegar a essência do padrão? O que a gente está querendo é achar um padrão. Beleza? Respostas? Alô? Tranquilo. Tentando absorver. Então, show. Agora, a única coisa que falta aqui é a gente botar para aquele passo final, né? Que a gente já viu que a iteração é n-1. Então, a gente vai botar isso aqui em relação à iteração n-1. Que é 2 elevado a k. A gente está substituindo k por n-1. Então, fica 2 elevado a n-1. O k aqui dentro vai virar n-1 também, né? Como a gente está negativando, fica um mais 1 aqui. E esse k aqui também vai virar n-1. Então, aqui dentro, o n vai cortar com n, fica 1. E a gente já viu que t de 1 é igual a 1. Então, a gente pode cortar esse aqui também. Beleza? — 2 elevado a n-1 mais 2 elevado a n-1 é 2 vezes esse valor aqui, né? Então, a gente tem 2 elevado a n. Menos 1, que menos 1 continua ali. E isso aqui é fácil de ver que é... Opa! Que é 2 elevado a n. O de 2 elevado a n. Conseguiram ver? Para mim tá tranquilo. Então, show de bola. Se vocês tentassem pelo método da substituição, vocês iam ter que chutar 2 elevado a n ou alguma coisa maior que isso. Senão não ia dar certo. E aí chegar numa contradição, que nem eu falei antes. Beleza? Então esse é o método de iteração. Eu sei que ele é maçante, né? E parece bem difícil. Vocês acostumam com ele. Principalmente porque o próximo método, que é o da árvore de recorrência, é basicamente o mesmo método desse método da iteração aí. A diferença pra gente é que essa árvore, ela vai mostrar de maneira visual a mesma coisa que a gente faz naquele. Tá? Então a gente vai usar como exemplo a mesma torre de Hanoi. Então a gente começa a nossa árvore tendo aqui uma raiz, certo? T de n. Agora a gente vai dividir isso em filhos. O que são os filhos dessa árvore? São as chamadas recursivas. Então, no caso, a gente tem duas chamadas recursivas. Então, a gente vai criar dois filhos. E o que a gente faz efetivamente na própria chamada? É o 1. Então, a gente vai ter um 1 e a gente vai dividir em duas chamadas recursivas. Beleza? Essa primeira chamada tem custo 1, porque a gente só faz uma iteração. Uma operação, quer dizer. Certo? Recursivamente, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com t de n-1. T de n-1 tem custo 1, mas vai dividir para dois filhos, indo para t de n-2. E o custo agora desse nível da árvore aqui é 2, porque é esse mais esse. Então, a gente vai estar botando aqui na lateral o custo de cada nível da árvore. O próximo nível, que é o t de n-2, a gente vai fazer a mesma coisa, vai custar 1 cada um, e vai dividir em dois filhos. A gente vai fazer isso sucessivamente. Então, a gente tem 1, 2, 4, o próximo seria 8, certo? Desenhando fica muito mais fácil do que aqui no slide. Então, 4, o próximo seria 8, 16, então a gente está com aquele critério de estar dobrando a cada passo da árvore. Até que a gente chega no último passo, que é tudo 1, né? Porque é o t de 1.
O que falta para a gente saber aqui é basicamente o tamanho dessa árvore. Porque a gente já sabe quanto custa cada nível. Então, o nível 1 custa 1, o nível 2 custa 2, o nível 3 custa 4, o nível 1 custa 1, o nível 2 custa 2, o nível 3 custa 4, o nível 4 custa 16 e por aí em diante, até o nível final aqui. Então, a gente vai ver quantas vezes a gente vai ter que descer nessa árvore. Então, quantas a gente vai ter que diminuir esse T aqui? T de N vai chamar T de N-1, T de -1 vai chamar N-2, N-2 vai chamar N-3, até a gente chegar no 1. Então, a gente já adiantando da iteração, a gente vai ter que igualar N-K, certo? Que seria a nossa iteração final, a 1. E a gente vai chegar naquela conclusão de que K é igual a N-1. Como está dobrando a cada ponto aqui, a gente já consegue chegar naquela conclusão de que a iteração 1, o nível 1 da árvore, na verdade está fazendo 2 elevado a 0 operações. O nível 2 da árvore está fazendo 2 elevado a 1 operações. Então o nível N-1 aqui, ou o nível N, né, também poderia ser, vai estar lá indo até N-1. Agora a gente pode só somar tudo que tem aqui dentro. Beleza? E o somatório de tudo isso aqui a gente já viu. É aquele mesmo somatório que eu mostrei aqui, que eu apaguei, né, para vocês. Mas a gente vai estar somando 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, tá? Se você não sabe fazer essa soma de cabeça, né, fazer uma série, vocês podem só perceber que isso aqui é uma PG, certo? A gente está multiplicando por 2 a cada etapa. Sabem o que é uma PG? Vocês lembram? Não lembro mais não, Gabriel. Não, mas vocês sabem o que é? Eu nunca ouvi, nem lembro do que é. O que é? Já ouvi falar já, mas há muito tempo. Ah, então. Eu não Uma lembro Pode PG, porque repetir, eu nunca professor? soube. Rapidinho, pode repetir? isso aqui é uma PG. Então você poderia usar uma fórmula de isso. PG para fazer isso aqui. Uma Ah, PG é sei. só uma série, tá? Que está sempre aumentando ou diminuindo, depende do que a gente está usando de multiplicador. Ele está aumentando ou diminuindo de passo em passo quando você multiplica por um número qualquer, tá? Então ele vai estar aumentando se o número que você está multiplicando é maior que 1. Ele vai estar diminuindo se o número que você está multiplicando é menor que 1. Então, o primeiro é 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então a gente está sempre multiplicando por 2. Isso a gente conclui que é uma PG. Então existem fórmulas na internet, isso aqui a gente aprendeu no ensino médio, eu não vou cobrar vocês decorarem fórmula, mas vocês podem usar, para fazer essa PG aqui e resolver ela. Aí vocês vão chegar na conclusão de que é 2 elevado a n menos 1. Certo? Esse somatório aqui. Tudo bem, pessoal? Para mim, sim. Então, esse aqui é mais fácil que o anterior, né? Da iteração. Com certeza. O que você acaba tendo que fazer de qualquer jeito é só aquela troca aqui do K, para você saber qual é a última iteração aqui. Mas eles são exatamente o mesmo método, só que esse aqui é uma versão desenhada daquele método. E por último, a gente tem o melhor de todos, tá? Que ele parece ser o pior de todos, mas na verdade ele é o melhor de todos, que é o teorema mestre. O que esse teorema mestre diz? Suponha que você tem uma relação de recorrência desse tipo aqui. Então a gente tem T vezes o N sendo dividido por alguma constante, tá? Esse T está sendo multiplicado por uma outra constante, mais uma terceira constante multiplicada por um polinômio de N. Então N elevado a alguma quarta constante. Então vocês têm exatamente essa forma aqui. Beleza? Então, por exemplo, acho que a gente teve algum exemplo aqui com N sobre 2 ou não? Não teve ainda não, a gente vai ter depois. Então, por exemplo aqui. Vamos olhar para esse aqui como exemplo, tá? O que vai acontecer? Vocês conseguem notar que isso aqui está nesse formato que a gente quer? Aqui em cima? Sim. Certo? Então, quem é o nosso A aqui?
Tá naquele formato lá, a gente tem todas as constantes. Quem é A? É 1. A é 1. Beleza. B é o quê? 4, B é 4. C 2, 2. e K 2, 2 é elevado. isso que a gente tem. Não, é 2. Só o Kzinho aqui, ó. Então é N Três, elevado a três. K. Então 2. Isso que a gente tem. Se a gente já tem isso aqui, a gente só precisa calcular essa funçãozinha aqui. Log 2 de A dividido por log 2 de B. E ver o que ele é. Então log 2 de A dividido por log 2 de B é log 2 de 1, né? Porque A é 1. Dividido por log 2 de 4. Porque B é igual a 4. Né? E log de 1 na base 2 é 0. E log de 4 na base 2 é 2. Então 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Aí a gente olha para essas três situações aqui. Certo? A gente vai checar. Esse 0 aqui, ele se encaixa em qual dessas formas? Então ele é maior, igual ou menor que K? K é 2. 0 é menor que K, então ele se encaixa na terceira questão aqui. Então, beleza. T de N é θ de N elevado a K. Simples assim. Então só tem que checar. Ah, tá nesse formato? Posso usar o teorema mestre? Então pronto. Fiz o teorema mestre. Esse não tem é erro. menos pior que os outros mesmo. Só que o problema é que ele não se encaixa com todos os casos, né? Esse caso aqui mesmo que a gente estava olhando, não encaixa. Porque a gente não tem um B aqui. Né? Então o único problema do teorema mestre é esse. Que ele não funciona 100% das vezes. Especificamente, né, ele vai acontecer basicamente quando a gente está se referindo a algoritmos polinomiais. Então, se não for polinomial, ele não vai conseguir chegar. É que a gente está vendo aqui, ou é θ de n elevado a uma constante, ou é θ de n elevado a uma constante vezes log n, que a gente continua considerando como polinomial, porque log n é menor do que n, ou θ de n elevado a k, que também é uma constante. Então, é polinomial. Se for polinomial, a gente consegue usar o teorema mestre de maneira geral. Se não for polinomial, se for log de n, né, ou se for exponencial, aí a gente não vai conseguir chegar lá. Isso, assim, geralmente, né? Tem casos em que é polinomial, mas a gente não consegue chegar dessa forma. Show de bola? Então vamos para exercícios, minha gente. Vamos fazer isso aí? Começar pelo teorema mestre, que é o mais fácil, depois para a árvore de recorrência, depois para substituição, e aí por último a gente deixa um de iteração, já que está basicamente em ordem aí de dificuldade. Mais fácil para o mais difícil. Alguma dúvida? Vamos ver quando começar, né? Não, dúvida sobre o que é para fazer alguma coisa que parece estranho, tá tudo bem. Não, vamos botar a mão para ver. Isso aí. Então agora que vocês estão no começo, eu vou ali pegar uma água. Minha garganta tá seca aqui. Beleza.
Voltei. Professor, tem como voltar o slide lá? Do Teorema Mestre? Mestre? Deixa eu... Só pra gente se guiar. Uhum. Deixa eu separar aqui em dois para poder ficar mais fácil. Esqueci disso. Não consigo copiar isso. Sempre faz isso comigo. Calma aí, rapidinho. Pronto. Ô, Gabriel, tem que fazer por todos eles? Como é que é o esquema? É só o que está escrito aqui do lado. Então, primeiro você vai fazer um teorema mestre. Segundo, vai fazer prova de recorrência. Não, Entendeu? sim, mas eu digo ali no Teorema Mestre. Eu tenho que fazer todas as continhas ali? Não, olha só o que que é. É um si, tá vendo? Si, então. Você só que fazer essa conta aqui uma vez. E aí você vai comparar para ver qual si você tem que olhar. E Ah, aí tá. o resultado vai estar lá, entendeu? Só isso. A única conta que você tem que fazer é essa aqui. Log de A dividido por log de B. Já fizeram pelo teorema mestre? Eu acabei de fazer. Então vamos corrigir ele rapidinho. Ele dá menor que K, né?
certo? Ué, Dá corrigir. 1,89 e tal. Vamos corrigir, ué. Não, tá aqui. Então é 8 de n sobre 3. Você clica em 9. Mais n a quarta. Beleza? Então, pelo teorema mestre, a gente tem A, B, C e N. A é igual a 8, né? Vem aqui. B é igual a quê? 3. C? 1. N. E K, perdão. N. K. 4. Show de bola. Agora a gente vai fazer a continha que ele pede, que é log na base 2 de A, no caso é 8, dividido por log na base 2 de B, que no caso é 3. Se isso é igual a 3 dividido pelo quê? Alguém fez a conta aí? Na calculadora? É 1,58496. 55, então. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3 dividido por 1,585? Dá 1,89, se eu não me engano. 8,9, acho que é 3, não, 8,9. Que de qualquer jeito é É menor que 8. 4, Isso aí. que é menor que o nosso do K. Se ele é menor que o nosso K, a gente vai entrar naquela terceira possibilidade, certo? Que diz que esse total aqui, ou melhor, nosso T de N, né? Ele é igual a θ, já vou trocar ali, de N a quarta. Como é que eu vim parar aqui? Eu não sei. De N a quarta. Porque é o nosso K. Beleza? Então esse é o nosso primeiro. O mais Beleza. facinho. Agora vamos para um pouquinho mais chato, que é a árvore. Ah, já foi. Se muta aí, Henrique, tá fazendo bastante eco aqui. Eco no Tá. chiado. Obrigado. Tá um chiado mesmo, Gabriel. Ah, tem um que é meu, né? O meu não tem como evitar. Te evito dos outros. O meu, infelizmente, vocês têm que aceitar. O resto da turma tá todo mudo, gente. É só o meu mesmo. O Henrique que tava com chiado também, mas já mutou já. Agora é só o meu.
E aí, gente, como é que tá essa árvore aí? Tá saindo alguma coisa dessa árvore aí? Ou não? Tá mais ou menos, Gabriel. Vocês chegaram aonde? No caso, começa com CN ao quadrado, né? Oi? O primeiro a raiz da árvore vai ser o CN ao quadrado, né? Não tem C não, é só N ao quadrado. Vai ser a raiz da árvore. N ao quadrado. E quantos filhos vai ter essa raiz? Aí ela joga para N dividido por 2, né? Ah, mas quantos filhos vai ter a árvore? Vou botar aqui em cima pra gente ver. Então, nossa raiz vai ser aquela coisinha. Começa com T de N. E o que é T de N? N ao quadrado, né? A computação que ele faz é N ao quadrado. O Felipe já falou. E aí, quantos filhos essa árvore vai ter? Quantas chamadas recursivas essa T de N faz? Três, não? Hum? São 3 chamadas? 3 chamadas recursivas, né? 3 vezes aqui é as chamadas que a gente está fazendo. Então a gente vai ter 3 chamadinhas aqui embaixo. Tá bem separado aqui que a gente vai precisar desse espaço. E aqui a chamada que a gente está fazendo é de T de N sobre 2. Beleza. E aí a gente tem aqui as ligaçõezinhas na nossa árvore. Show de bola? T de N sobre 2, o que a gente vai ter? Quanto de computação faz T de N sobre 2? Hum?
Ninguém sabe, gente? Ó, T de N fazer N ao quadrado computações. T de N sobre 2 vai fazer quantas computações? Repete de novo aí, Gabriel. O que a gente está colocando na árvore? Quanta computação que o seu algoritmo faz, e aí a gente cria filhos para cada chamada recursiva que você faz. Então, T de N faz N ao quadrado computações, e aí chama a recursão 3 vezes. T de N menos 2. T de N sobre 2. Entendeu? Então, T de N sobre 2 vai fazer quanta computação? Seria 1, não? Não. Já viu que T de N faz N ao quadrado computações. Então, olhando aqui para cima, quanto que é a computação de T de N sobre 2? Fala para mim essa recorrência aqui, como é que fica se eu fizer para T de N sobre 2? Como é que fica essa recorrência? Ninguém sabe? É só lembrar que isso aqui é uma função, gente. O que está aqui dentro a gente vai substituir a variável que está lá dentro. Então, normalmente é N. Normalmente é N. A gente vai pegar esse N sobre 2 e vai substituir o N lá dentro. Entendeu? N dividido por 2 dividido por 2 dá N dividido por 4. E N dividido por 2 ao quadrado dá N ao quadrado mais... Perdão. Dividido por 4. Dá um apagão aqui na minha mente, rapidinho. Certo? Então, quanto de computação T de N sobre 2 faz? Três t N4 mais N ao quadrado dividido por 4? Isso aqui é chamada recursiva, não é computação. Quem vai fazer essa computação aqui é T de N sobre 4. O que não está associado à chamada recursiva aqui é o que vai ser nossa computação. Lembra do nosso exemplo aqui que a gente fez? Por que nossa árvore tinha 1? Porque a computação que T de N fazia era 1. Por acaso, isso aqui não variava quando a gente mudava o T de N. Mas aqui varia. Então era 1 para todo mundo, porque todo mundo fazia só uma de computação, que é o caso do Torre de Hanoi. Aqui não, aqui a gente está fazendo N ao quadrado computações por divisão. Então, se a gente vai para N sobre 2, a quantidade de computação que a gente está fazendo é N ao quadrado sobre 4. Conseguiram entender ou não? Isso aqui da computação. Sim, beleza. Foi mesmo? Pra mim, sim. Foi. Então, quantos filhos cada um desses nós vai ter? Hein, gente? Eles vão ter 3? Vão ter 3 filhos. Porque a gente está fazendo 3 chamadas recursivas. A gente só vai para o próximo andar da nossa árvore, aqui, próximo nível da árvore, conforme a gente faz chamadas recursivas. Se a gente fizesse uma chamada recursiva, a gente ia ter um filho. 2 filhos. Aqui, no caso, são 3. Então, são 3 filhos.
Já vai acabar o espaço. E a gente vai ligar cada um deles. E olha lá, filho, botei uma a mais. Por isso que tá ficando tão grande aqui. Vou ajeitar já. Tss, encaixou no outro. Esse que tá certo. Beleza, ficou esquisito, mas foi. A diferença é que aqui dentro, que a gente vai ter, vai ser N dividido por 4 agora. Beleza? Vou juntar mais um pouquinho aqui. Show? E aí, T de N sobre 4 faz quantas computações? Depois dessa demora toda aqui por causa da árvore. Eles fazem 3. Cada um faz 3. Vai, como é que fica aqui a recorrência de T de N sobre 4? 3 vezes T. N dividido por 8. 8? Eu não sei, eu tô pensando. Que 2, 4. Então, esse aqui, né? N sobre 2, só que a gente vai pegar o N sobre 4 e substituir aqui no lugar do N. Ah, E aí? aí. N sobre 8. 8. 8 mesmo, né? Não deu Tá certo. certo. Então, show de bola. Mais quanto de computação? N N ao quadrado sobre 3 8 tudo também. elevado ao quadrado? Quadrado sobre quanto? Ah, não, deixa. 16, não? É, 8. sobre 4 não, né? Sobre 2, perdão. Dividido por 16. Né? Porque a gente está pegando o N ao quadrado todo e elevando Isso. N sobre 4 todo e elevando ao quadrado, né? A gente está fazendo isso aqui. Então, beleza. Então, quanto de computação que cada um desses faz? N ao quadrado sobre 16. E aí a gente continua toda a vida até lá no final, que a gente vai ter uma série de 1s. Show? Então, quantas computações a gente fez no primeiro nível? Esse primeiro nível aqui, no total, a gente fez quantas computações? 3? N ao quadrado, né, gente? Quadrado. A computação fica nos nós. O que a gente chama de
de recursiva só vira filhos. Então são essas arestas aqui que representam aquele 3 lá que está multiplicando a chamada recursiva. Tudo que não é chamada recursiva é computação. Então esse primeiro aqui usa n ao quadrado. Já o de baixo ele vai usar quanto? Seria o 3n ao quadrado dividido por 4? Exatamente. Né? A gente tem n ao quadrado sobre 4, só que são 3 vezes. É 3 vezes isso. Show? E nesse aqui de baixo? 9 dividido por 16 n ao quadrado. Isso, 9 dividido por 16 vezes n ao quadrado. Outra maneira de escrever 9 dividido por 16 é 3/4 elevado ao quadrado. Show? Se a gente continuar toda a vida aqui, o que a gente vai chegar no final lá são vários unzinhos. Então vai ter o 3/4 como o coisa? Esqueci agora. Sim, o 3/4 que está fazendo nosso... 3/4 Isso, elevado o a 3/4. 3. Ah, Isso, 3/4 que está fazendo nosso padrão aqui no final das contas. tá. O primeiro seria 3, o n ao quadrado seria 3/4 elevado a 0. Aí daria 1, então Isso, mais uma coisa assim. a gente pode fazer isso. Então na árvore, essa aqui é a iteração 0, porque a gente ainda não fez nenhuma chamada recursiva. A primeira iteração é essa aqui no meio. Então a iteração 0 está aqui. 0, 3 elevado a 4 elevado a 0. Primeira iteração, 3 elevado a 4 elevado a 1. Certo? Terceira iteração, segunda iteração, perdão, 3 elevado a 4 elevado ao quadrado. Beleza? Então lá no final, que vai ser esse monte de 1 aqui, certo? Uma grande quantidade de 1s aqui, vai ser 3 elevado a um K específico. Esse K específico é o que chega no nosso caso base. Certo? Nosso caso base aqui é 1 igual a 1. Então esse é o nosso caso base. Como é que a gente sabe, como é que a gente calcula para qual K que vai dar 1? Já que a gente sabe que num dado estágio K qualquer, a gente vai ter isso aqui. Aquele Pode esquema, gente. repetir. O K tem que dar 1. Oi? Repete, por favor. A gente quer, aqui embaixo é a última iteração, certo? A última iteração é quando a gente chama T de 1. Então a gente quer saber em qual interação, né, qual a altura dessa árvore no final das contas. Né, qual interação esse K aqui vai resultar em T de 1. Né? Então qual é a última iteração do nosso programa? Isso que eu quero saber, de maneira mais direta. Tamanho dessa árvore. A gente sempre vai fazer uma substituição, tá? Nesse final aqui. Então a gente vai pegar quanto que a gente está diminuindo e quanto que a gente está diminuindo. Tá? A primeira iteração é n sobre 2. Segunda iteração, n sobre 4. Terceira iteração, n sobre 8. Então é sempre, né, na iteração k, a gente está chamando t de 2 elevado a k.
Então, interação 1 é K menos 1, né? Interação 1, a gente está chamando 2 elevado a 0. Interação 2, a gente está chamando 2 elevado... Ah, não. Burrinho pra caramba. Perdão. É exatamente esse aqui primeiro inicial mesmo. Então, na interação 1, a gente está chamando t de n sobre 2. Iteração 2, a gente está chamando t de n sobre 4, que é 2 elevado a 2. Terceira iteração, a gente está chamando t de n sobre 8, que é 2 elevado a 3. Certo? Então é assim que a gente vê. Se a gente quer que isso aqui dentro seja igual a 1, então a gente iguala isso aqui e soluciona a nossa equação. Como é que a gente soluciona isso aqui? A gente quer colocar K isolado em um dos lados. Como é que a gente faz isso? Eu sei que não é fácil, mas é porque depois que você faz isso uma vez, todos os outros são muito parecidos. Então vocês só precisam fazer o exercício várias vezes. Multiplicando, né? Oi? Pode passar o 2K multiplicando, né? Posso passar o 2K para o outro lado multiplicando, né? Então fica N igual a 2K. K igual a N. Beleza. E agora? Ainda quero isolar K. K ainda não está isolado. O que eu tenho que fazer Parece agora? log, não? Isso é log, Oi? não? Log. Isso. Posso tirar log de base 2 dos dois lados. Certo? Uhum. Aí, como é 2K, Log você de pode passar o 2. K pra frente. 2 elevado a K E do log de 2 é no... Não. igual log de 2 de N. Log na base 2, né, do número, a gente vai só cortar esses dois, né? Eles são inversos. Então o que vai sobrar aqui vai ser o K. Assim. Então a gente sabe o valor de K. K é log de 2N. Então a gente vai acabar aqui. A gente vem em log. Eu vou excluir o 2 ali, tá? Vou só botar log de N. Então, agora que a gente já sabe a altura da nossa árvore, a gente só tem que somar isso tudo. Como é que fica o somatório disso tudo? N ao quadrado. Oxe, faz isso toda hora. N ao quadrado mais 3/4 de N ao quadrado mais até isso aqui. Beleza? Então, isso aqui vocês podem fazer usando PG também. Isso aqui continua sendo uma PG. Só que primeiro a gente tem que botar o N ao quadrado em evidência, para ficar claro a PG. Tá? Então, N ao quadrado, que vai multiplicar isso tudo aqui. Vai ser 3/4. Tem um 1 aqui também, não? 1 mais 3/4 mais 3/4 ao quadrado mais 3/4 ao cubo. E assim vai até 3/4 log de N. Aí isso aqui é só uma PG, tá? Que está aumentando, ou melhor, diminuindo, né, de 3/4 em 3/4. Para resolver essa PG, a gente tem algumas formas aí. Alguém lembra a fórmula da PG? Para a gente já pular essa parte, já botar aqui direto? Eu nunca lembro a fórmula da PG, eu tenho que fazer a série na mão. É de soma? Não, é Não. PG. Não? Não. Deixa eu fazer aqui rapidinho na mão, eu acho. Tá, eu posso estar enganado, depois vocês corrijam. Que vai dar. N ao quadrado. Quantas vezes já fiz isso aí? Vezes. Aí aqui dentro vai ficar 1 menos 3 vai estar multiplicando. Menos 1 mais
isso aqui. A gente consegue deixar isso aqui menos feio, fazendo 4 menos 3 vezes log de n, tudo isso vezes n ao quadrado. Beleza? Isso aqui, o que vocês acham que é? Vocês acham que isso aqui é O de quê? Olhando assim para ele, direto. Ninguém tem nenhuma ideia do que pode ser isso aqui? Se em vez de 3/4 aqui eu tivesse 2, o que eu poderia fazer aqui dentro? Ninguém sabe? Nem você, Calvin. Sabe o que posso fazer aqui se tivesse assim? Não tô conseguindo ver agora, não. É a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, só que ao contrário agora. Em vez de ser log da base 2 de 2 elevado a alguma coisa, agora é 2 elevado a log 2 de n. Então eu posso fazer a mesma coisa, os dois se excluem, e aqui dá n. Entendeu? Entendeu a ideia ou não? Entendi. Porque... É porque eles são inversos. Entendi. Mas só que não é 2. Então o que é a lição sobre isso para vocês? Quando a gente está falando de notação assintótica, log não importa a base, é tudo a mesma coisa. Tá? Então você coloca aqui a base no log, que é mais conveniente para você. Então aqui a gente pode, por exemplo, colocar log de 3/4, porque aí a gente já pode eliminar ele e botar n. Tá? A base do log realmente não é importante quando a gente está falando de notação assintótica. Isso aqui, se a gente multiplicar, terminar essa conta, o que vai dar vai ser 4 n ao quadrado. Menos 3n ao cubo? 3n ao cubo. Então eu errei o sinal aqui, né? Porque era para dar ao contrário isso aqui. Tá dando positivo. E aqui menos. Aí depois a gente vê lá na PG certinho e ajeita isso. Mas isso aqui vai dar. Beleza? E isso aqui é O de n ao cubo. Então eu sei muito bem que isso aqui é confuso pra caramba. Tá? Então o que vocês têm que fazer é bastante exercício. Em aula, em casa. E pegar isso aqui. Tá? Porque isso aqui, em termos de complexidade de algoritmo, é bastante importante pra gente. Não só pra gente, né? Pra vida de vocês. Tudo bem, gente? Tudo mais ou menos? Como é que foi? Vocês não entenderam nada? Entenderam bem? Como é que foi? Esse aí tá punk. Né? Esses aqui são mais difíceis. Depois vocês podem comparar esse aqui com o método do mestre, né? No caso desse aqui a gente pode ver. Perdão, esse aqui. A gente pode usar o teorema mestre. Então depois vocês veem quanto que dá se a gente fez certo aqui, tá? Essa parte finalzinha aqui, mas essencialmente tá tudo certo. Então o que vocês têm que lembrar que é mais importante para usar a árvore. N ao quadrado, aqui em cima, porque é a quantidade de computação que a gente está fazendo. A computação é tudo que não envolve chamada de função recursiva. Tá? Então, o que está multiplicando a chamada recursiva
é a quantidade de filhos que a gente vai ter na nossa árvore. Tudo que não está envolvendo aqui é computação. A gente tem n ao quadrado computações, e a gente tem 3 filhos, porque a gente tem 3 vezes a chamada recursiva. E aí, a gente só vai ter que encontrar um padrão aqui, que está sendo seguido nessa árvore, e depois a gente tem que encontrar a altura da árvore. Feito isso, a gente soma tudo. E aí, esse final aqui é o que menos importa. Não é só pegar lá no... Como é que faz PG na internet? É que a maior parte dos resultados aqui vão dar numa PG. Se não for numa PG, vai ser numa PA, que é ainda mais fácil. E aí é só pegar na internet o resultado e fazer a conta total. Mas se chegar até aqui, chegar até esse somatório aqui, já é mais do que o suficiente para dar a nota máxima já. Esse final aqui é só um bônus. Tudo bem? Então os outros dois ficam para casa, tá? Até porque o método da substituição é bem fácil. O método da interação é um pouco mais difícil, mas esse aqui é só n sobre 2 mais n. É parecido com o da árvore, só que sem ter esse 3 para atrapalhar. Então é ainda mais simples que o da árvore. Lembrando que vocês sempre podem fazer usar algum método que vocês sabem fazer melhor para testar se o que você fez para aquele deu certo, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente poderia fazer o teorema mestre para saber se é realmente O de n ao cubo. Show, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Então, por favor, quem tiver tempo, né, invista um pouco nessa matéria. Porque ela não é uma matéria fácil, já falei isso para vocês várias vezes. Ela é a matéria que eu considero mais difícil do curso. Então, vocês têm que investir um pouco mais de tempo nela, tá? Não vou passar trabalho, nada difícil aqui para ela. Vocês terem que ficar se esforçando ainda mais. Esse exercício que eu passo para casa, eu já falei várias vezes, eles são mais para vocês tentarem fazer do que qualquer outra coisa. A entrega deles é de menos. Não precisa me entregar certinho. Só me entregar. O objetivo é vocês entenderem. Para chegar na prova, vocês conseguirem fazer bem. Tá bom, gente? Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu tô aqui. Se ninguém quiser, boa noite para vocês, tá? Peguem suas dúvidas e tirem comigo, por favor.